Olá a todos! Chegando aqui para a nossa live. Um tema super importante hoje. Vai falar de empregabilidade neste momento, indiretamente. Isso é importantíssimo da gente conversar. Daqui a pouco nossa convidada está aqui conosco. Mariana, boa noite, querida. Bem-vinda! Enquanto isso, vamos convidando algumas pessoas para a live, quem vocês puderem encaminhar aqui. Eu também vou encaminhando, convidando algumas pessoas aqui conosco. Neste dia de calor em Campinas. Prontinho aqui, chamando algumas pessoas super bem-vindas aqui. Entrou também. Já já a Lilian entra conosco. Eu não sei se já aconteceu com vocês. A gente clica para enviar o convitinho sem querer. Eu já capotei meu celular várias vezes. Lucimara, bem-vinda. Tudo bem? A Lilian chegou conosco. Aqui a entrada dela. Olá! Bem-vinda. Obrigada. Tudo bem aí? Tudo bem. Eu vou mais para trás para ficar melhor enquadrada aqui, ó. Um pouquinho para trás. Pronto. Dá para ver minha cabeça inteira, pelo menos. Aê! Como está sendo a semana? Sabrina entrou, Moreno Santos também entrou. E eu não souber o nome, eu falo o nickname que aparece aqui, certo? Nickname é coisa muito Claro! antiga, de CC isso, mas eu entrego a minha Vou idade, não tem encaminhar problema. aqui convite também. Oi? Eu vou encaminhar aqui os aviãozinhos, convite para as Ah, pessoas. eu já encaminhei para uma turma aqui também, chamando aqui para participar com a gente, que a gente gosta de interagir, né, Lília? A gente quer Claro! fazer bagunça com as pessoas. A gente quer falar com ela, a gente quer trocar uma ideia. Então a ideia é que todo mundo aqui possa participar com a gente aí. São todos super bem-vindos conosco, né? Chegando gente querida, chamando gente Eu querida também. eu tô aqui descendo o meu dedo, convidando várias pessoas para estarem agora aqui conosco. Sim, estamos aqui, ó, juntas. Também estou aqui mandando para todo mundo. Quem puder entrar é muito bem-vindo. Fazendo vários convites para o pessoal. Gente que já confirmou que vinha, né? Lembrando, né? Enviando lembrete. Quem quiser enviar, pode enviar também conosco. Aqui, ó. Manda uma galera para participar com a gente. Muito bem, concluí aqui a minha listinha. Vamos ver. Oi, Raquel, tudo bem? Ver o pessoal que está entrando conosco. E, Lilian, assim que você estiver pronta aí, a gente já começa a nossa live, que é tão Estou importante que aqui à vai sua estar gravado. disposição. Já disparei os aviõezinhos, já convidei várias pessoas. Estou aqui à sua disposição para a gente bater um papo. Combinado! Lilian Cristina Almeida, CEO da LCA, que tem uma vasta experiência aí na área de seleção, treinamento, orientação de carreira, porque muita gente, quando ouve falar no perfil de empresa, acha que fica só direcionado a grandes empresas, a processos seletivos com centenas de pessoas, e vocês trabalham muito com o personalizado também, né, Lilian? Explica um pouquinho o que é para o Sim, pessoal entender por que você está aqui. eu, quem nos apresentou foi a Mariana, né, Maivi? E a Mariana pontuou que em algum momento o nosso trabalho se entrelaça. A LCA, ela une os dois públicos, que é o empregado e o empregador. Né? Então, a breve história do logotipo da LCA, você vê dois bonequinhos e uma meia-lua embaixo.
Então, os dois bonequinhos, cada um representa o empregado e o empregador, e vem a LCA, né, unindo esses dois públicos. A LCA faz assessoria de carreira, a LCA orienta as pessoas no currículo, no LinkedIn, na simulação de entrevista, no posicionamento no mercado de trabalho. E para as empresas, a gente faz seleção, treinamento, avaliação de desempenho, comunicação interna, enfim, os processos da área de RH. E essa união se dá baseado em cima de princípios e valores. Então, quando a gente fala assim, esse processo seletivo não tem candidato, ou esse candidato não se encaixa em nenhum lugar. Não é verdade. O que a gente faz é mapear princípios e valores de cada parte e uni-los. Porque quando a gente vai buscar uma recolocação no mercado, nada mais é do que um casamento profissional, né? Claro. Então a gente fala, olha, nesse namoro profissional, a gente vai unir as partes envolvidas em seus princípios e valores. Com certeza. Lília, eu vou explicar para o pessoal por que é que eu te convidei para a gente falar de um tema tão importante hoje. Por quê? Eu sou professora, a maioria aí sabe, e há um tempo atrás eu trabalhei com pedagogia empresarial corporativa. Oi, Marcelo, tudo bem? Gente, quem tiver dúvida pode colocando que nós vamos acompanhando o chat, viu? Eu fiz um processo seletivo pontual, foi uma contratação pontual, e eu era uma das pedagogas responsáveis para analisar os candidatos. Era uma vaga de recepcionista, a pessoa precisava, obviamente, receber as pessoas e responder e-mails com orçamentos. Então, eu montei um módulo ali no processo seletivo que envolver, claro, leitura, interpretação de texto e escrita. E nós tivemos uma dificuldade extrema em encontrar alguém que escrevesse razoavelmente bem. Não era bem, era passável, digamos assim, comunicável e que não desse uma informação distorcida. Imagina um orçamento distorcido, uma resposta de um procedimento estético errado, um risco que você não pode ter, esquecer de mandar alguma informação que pode envolver, sei lá, portador de marca-passo não pode fazer tal procedimento. Mas isso pode gerar um processo depois, né? Bem-vinda, Beatriz, tudo bem, querida? Beatriz falou que ia entrar com a gente, muito legal. E aí, agora eu estou selecionando uma equipe de professores para aula particular. E eu recebi os currículos. E antes dos currículos, porque eu escrevia para ela, Senhor, Lília, socorro! E aí eu recebi, antes dos currículos, eu recebi mensagens também. Por exemplo, no Messenger, no WhatsApp, assim, tipo José Saramago, ponto nenhum. Oi, tudo bem? Estou interessada no trabalho do que seria mais informações. Tá, sem maiúsculas, sem ponto, sem nada. E pensei, bem-vinda de volta à seleção de equipe, com a grande dificuldade de pessoas que consigam escrever minimamente bem, mas nesse caso não é um tão minimamente. Tem gente que vai pedir para alfabetizar. Como é que você alfabetiza se você não tem essa noção firme de maiúscula, de pontuação, né? Aí eu abri alguns currículos, tem currículo de professor que está super bem escrito. Aí quando eu bato um papo com ele por escrito, você já vê que não foi ele que fez o currículo. Aí, ou então a gente bate um papo dele. Lívia, você sabe o que eu estou falando. Aí, eu sei. Eu tô rindo para não chorar. Pois é, não, a gente tem que ir, né? Não rindo, menosprezando, não é isso. A gente sabe que tem muitas pessoas que vêm de escolaridades muito comprometidas, mas para ser professor, essa situação o educador vai ter que resolver, porque ele vai formar, vai ser a base de alguém. Então, eu chamei a Lília para a gente fazer uma live sobre isso, com dicas de como é que a pessoa se porta na hora de escrever, como é que ela melhora isso nela, como é que isso se encaixa na carreira dela, o que fazer, o que não fazer, enfim, aí para a Lilian surfar nisso, e eu vou dar apenas pequenos pitacos e comentários, porque é uma preocupação muito latente, e vai ter um caso de leitura aí que ela vai contar que é espetacular. Então, Lilian, por favor, pega o tempo que você quiser aí do meio e pode começar, porque tem vários para a gente debater. Então, tá ótimo. Tem duas leituras que a gente faz, tá? Quando a gente fala assim, olha, nota-se erros de português, não tem vírgula, não tem ponto final.
superficialmente falando, a gente lê duas possibilidades. Pode ter mais? Pode, mas na maioria dos casos, ou nós estamos falando de comprometimento na escrita, tá? Então a pessoa teve uma alfabetização comprometida e aí foi só piorando, né? É aquela bola de neve que vai só piorando. Dei aula por muito tempo na faculdade e cheguei a corrigir prova, onde o aluno escreveu, vejam, olha, ó, vou fazer o recorte aqui. Dava aula para nível superior, ok? Então, assim, a pessoa passou primário, ginásio, nos dias atuais fala-se ensino fundamental, passou para o segundo grau, que nos dias atuais fala ensino médio, chegou na faculdade. A pessoa tem no mínimo aí 18 anos, tá? E ela escreve ser humano, tudo junto com C de cebola. Ai. Tá? Já li provas dessa forma. Eu já li provas dessa forma. E aí, assim, qual é a leitura que eu faço? Esta pessoa que fez a prova, ela tinha uma visão crítica? Tinha. Quando eu leio a resposta na prova, ela tinha uma visão crítica? Tinha. Mas um comprometimento na sua alfabetização. Então, parou o estudo por várias vezes, porque tinha uma situação financeira comprometida, precária, a gente sabe da situação no Brasil, terminou o ensino médio cursando supletivo, então aí a pressão é muito maior. Enfim, a gente tem essa leitura. Trabalha junto, né? Tem família para cuidar, já tem filho, sim, tem pai, da noite. Sim. A gente sabe que é um país desigual, né? É um país muito desigual. Então, quando a gente fala assim, qual é a consideração que o RH tem no instante em que vai ler uma redação, no instante em que vai ler um e-mail, nesse momento de pandemia não é redação, é o e-mail. Enfim, como é que a gente vai ler? A gente tem consideração da vaga, qual é a complexidade da vaga, e no seu caso, né, Maybi, são professores, então assim, é pré-requisito a pessoa ter o comprometimento com a alfabetização, porque ela está se formando para isso. Então, a escrita ela vai ter peso 2 no processo seletivo. A segunda leitura que fazemos quando não tem ponto final, quando não tem vírgula, quando vai num batidão só, né, nós fazemos a seguinte leitura. Olha, o desespero bateu na porta da pessoa e ela abriu a porta, deixou o desespero entrar. Né? Deixou o desespero entrar. E quando a gente está lendo e-mails, currículos, que tem erro de português, não tem ponto final, não tem vírgula, a gente fala, olha, essa pessoa está despreparada, desesperada, claramente. Porque o currículo, veja, olha as situações diferentes. Supostamente, nós estamos num momento fora a pandemia, nós estamos lá em 2019. Tá? Volta, estamos em 2019. Recebemos os candidatos, estão numa sala com uma folha sulfite, farão uma redação. Ali, veja o cenário, ela não tem acesso à correção ortográfica, ela tem um papel, uma caneta na mão, o olhar criterioso que a gente faz é um. Outro cenário é quando ela tem tempo de preparar o currículo, ela teve acesso à correção ortográfica do Word, ela vai fazer um texto para colocar no corpo de e-mail. Novamente, ela teve tempo para pensar, ela teve acesso à corretora ortográfica, ela pode ir no Word digitar, pedir para uma outra pessoa ler, reler ela própria, e mesmo assim encaminha com erro. Então aí o nosso olhar de quem faz seleção é de, poxa, ela teve oportunidade de ler, reler, teve acesso à correção ortográfica do Word e seguiu. Isso está mostrando claramente o desespero, o despreparo. Quando a gente fala no desespero, ok, Lília, a gente está vivendo a pandemia, tá? Mas se você está se candidatando, para a vaga de professor, qual é? É a mesma coisa de falar que o psicólogo não vai ouvir o seu cliente. Imagina que você vai para uma sessão de terapia, Maybi, e o psicólogo não para de falar 1 minuto, só o psicólogo fala. Qual é o sentido disso? Imagina que você vai
numa consulta médica e o médico, em 5 minutos, fala, é virose, tchau. A gente não fica indignado com situações assim? E acontece. E a gente não fica indignado com situações assim? É a mesma indignação quando a gente vê uma pessoa se candidatando para vaga de professor, né? E tem erros de português. Aí você fala assim, o que essa pessoa vai ensinar para o outro? Qual é o comprometimento que esse profissional vai ter com os seus alunos, né? E uma coisa que eu sugiro, Lilian, para o pessoal, já que o nosso tema principal hoje é escrita, mas a gente puxa várias conexões importantes, Maybe, eu vim de uma escola com assim, muita dificuldade, o professor faltava muito, eu tenho uma formação que não foi tão legal. Antes de você pensar, claro que o trabalho é muito importante, claro que você vai fazer sua graduação, mas a gente sabe também que tem graduações e graduações, aprovações e aprovações. Antes de mais nada, se você quer um bom lugar no mercado de trabalho, se você quer ser respeitado no mercado de trabalho e fazer uma boa carreira, é muito mais importante você se fortalecer, penso eu, antes do que você se queimar. Porque você pode disparar 20 currículos. Todos os currículos mal escritos, todas as abordagens que você fizer com muitas falhas, você fecha 20 portas. Então, tem muito tutorial gratuito no YouTube, tem professores voluntários, tem mentorias voluntárias. Então, investe nisso, que isso é investimento para a sua carreira. Porque, nesse caso específico de docentes, é vital. Não adianta a gente separar isso da docência, que não tem como. O professor é o modelo, ele é o exemplo. Aí a criança vai errar, a mãe vai falar, o pai, mas está escrito errado. Não, mas meu professor falou que não está. Meu professor escreve assim, ele fala assim. Então, nós temos Você que tomar sabe que assim, eu tenho uma recordação, o português é um dos idiomas de maior complexidade que a gente tem, né? A conjugação de verbos, temos clareza de que o português é um dos idiomas mais complexos. E aquilo que eu disse, como você estava dizendo, se você está aqui nos assistindo, você tem acesso à internet. Se você tem acesso à internet e está aqui nos assistindo, você pode acessar o YouTube, você pode digitar aí, né, dicas importantes para processo seletivo, dicas importantes para currículo. Vai no canal da LCA no YouTube, tem vários vídeos gratuitos que você acessa e vai se preparar. E tem uma coisa que eu percebo que é assim, eu vivi, né, logo no início da minha carreira, em 97, na área de RH, quando eu estava ansiosa, nervosa, eu tinha erros de português na minha fala, mais do que hoje. Tá? Então, não estou dizendo que eu estou imune, estou dizendo que com o tempo a gente vai lapidando. E no final de uma entrevista, uma pessoa falou assim para mim, olha, está ok o seu currículo, você se apresenta muito bem, mas você fala mim antes de verbo, para mim fazer. Eu parei ali e falei assim, nossa! De todos os feedbacks que a gente recebe, pare para ouvir. Né? Se uma pessoa te deu 2 minutos do tempo dela dedicado a você, agarre isso, aproveite isso. E dali em diante eu comecei a educar o meu ouvido para tudo aquilo que eu estava verbalizando. E esse é um exercício muito bacana para a gente falar, olha, aqui eu tenho que prestar atenção. Outra dica bacana para a gente educar o nosso ouvido para tudo aquilo que a gente está verbalizando, pega o celular e faça um vídeo. Faça um vídeo. Então, assim, Maybe, olha, eu quero testar aqui a minha oratória, quero saber como que eu estou me posicionando. É muito simples. Pega o celular, grava e depois você vai assistir e percebe quantas vezes você fala, então, né? Daí, né? A gente vamos. E você vai assistindo e você vai percebendo quais são os ajustes necessários na sua apresentação. Sim. Com certeza, porque é um conjunto, né? Escrita, apresentação, posicionamento, a postura. E tem uma coisa importante aqui, que é da leitura. Eu vou abrir com um exemplo, e a Lilian vai passar de uma situação que ela está vivenciando
atualmente. A gente é Sim. muito seguinte. Nós colocamos um exemplo, um texto no Facebook dizendo: lançamento do meu livro no dia 25 de março, às 19 horas, pelo Google Meets. Eu não lembro a data do lançamento do livro ao qual eu mesma estou me referindo, acho que é dia 24, então é Uhum. só hipotético, mas eu vou lançar o mesmo. Embaixo, assim, nos primeiros comentários já vem: mas Bi, quando vai lançar o livro? Aí vem outro: ah, é pelo Instagram? Aí você pensa, ué, não leram, é um hábito não ler, né? É passar batido, é aquela mistura que o nosso cérebro faz da gente assimilar o que tem de mais importante, interessou, eu comento, mas a informação está ali disponível. E muitas vezes, num processo seletivo, alguém vai te falar: leia um texto que um cliente mandou, que um aluno mandou, e responda. Se você não se atentar aos detalhes, a sua reprova do processo seletivo pode estar ali. Mas conta o caso, Lilian, por favor, como que está sendo? Quem acessar as redes sociais da LCA, seja o LinkedIn, o Instagram, o Facebook, é muito simples, é só digitar LCA Consultoria e Treinamento e você acompanha em qualquer uma dessas três mídias. No momento, a gente tem uma vaga de promotor, né? E está lá quais são os pré-requisitos, né? E as condições. As condições são você será um PJ, ou seja, vai emitir nota fiscal, você vai ter um mínimo garantido de R$ 2.000, você vai ter premiações por metas atingidas e uma ajuda de custo. Aí embaixo vieram vários comentários. O Brasil não tem jeito. E deixa eu voltar uma informação. Essa vaga de promotor pede formação em veterinária, né? E aí os comentários abaixo. Esse Brasil não tem jeito. Como alguém que estudou 5 anos de veterinária vai se candidatar para uma vaga de R$ 2.000? E aí desencadeia. Acho que teve uns 5, 6 comentários criticando a proposta salarial. Então, qual é a leitura que a gente faz? É o analfabetismo funcional que a gente fala. Sabe ler, sabe escrever, mas não sabe interpretar texto. E daí tem lá premiações por bonificação, tem ajuda de custo. Eu vou abrir aqui. A pessoa vai fazer o salário. Quando tem as premiações, a pessoa vai fazer o salário dela. Ela não teve nem a vontade, não prestou atenção na informação que tem premiações e que ali ela fará o salário dela. Não vai ficar em R$ 2.000 o salário. Não mesmo. Tem um conjunto ali para ser somado. Mas a pessoa resolveu criticar e quando você vê alguém criticando, vem uma chuva de outras pessoas criticando, que também o nosso cérebro está muito mais programado para criticar. Existem pesquisas de marketing que diz que quando você está insatisfeito com algo, você fala disso para 10 pessoas. Quando você está satisfeito com algo, seja produto, seja serviço, você elogia para 3 pessoas. Então, você tem você viu uma crítica, você para ler e para falar, nossa, o que é? E ali vai uma chuva. Para quem está fazendo seleção, o candidato já não atende, porque o nível de atenção dele com uma leitura é zero. Imagine o nível de atenção dele para entender o que o cliente quer quando ele está na posição de promotor de vendas. Imagine que atenção ele terá com o cliente, né? O que o cliente quer, como que ele quer, será que ele vai ser atencioso no instante de um pedido? Tudo isso a gente pesa na hora de fazer seleção. E eu já ouvi assim, né? Ai, Lília, você não tem compaixão desse momento angustiante que a gente está vivendo e tal. A gente faz uma leitura do ser humano, é claro que a gente faz, né? E tem também, pense numa balança. Essa é a proposta da LCA, né? Unir empregado e empregador em seus princípios e valores. A gente faz uma leitura do momento que o candidato está vivendo. E a gente faz uma leitura de qual vai ser a exigência do que tipo de pressão o candidato vai sofrer, que metas ele vai ter que alcançar. Então, imagine, né, para esse nosso cliente, a pressão entenda a dor do cliente. A pressão que esse promotor vai sofrer
mapear o que o cliente quer, como o cliente quer, porque ele vai fazer a ponte entre o cliente e o vendedor. Esse é o promotor. Ele vai fazer a ponte. Qualquer informação que ele perca nesse caminho, ele compromete a venda. Uhum. Sim, então, assim... perfeito. Não, pode falar, pode completar, pode falar. Então, a gente olha, assim, o quanto que essa pessoa dedicou atenção. E para completar, não leu o anúncio, criticou, tá tudo... Passamos essa... Vamos para o próximo nível, a pessoa se candidata. Quando a pessoa se candidata no sistema da LCA e em várias outras consultorias, é comum isso acontecer, a pessoa vai enviar o currículo e junto no formulário que ela envia o currículo, tem questões que ela vai responder que a gente quer confirmar na candidatura. Então, assim, essa vaga em questão exige formação em veterinária, exige ter disponibilidade para abrir nota, exige experiência na área comercial. Então, a gente vai fazendo perguntas. E uma última pergunta, a gente fala assim, qual é o seu diferencial para essa vaga? Mas bem, a mesma angústia que você compartilha, nós vivemos aqui. As pessoas, quando a gente fala assim, qual é o seu diferencial? Eu estou desempregada há X tempo, tenho 2 filhos para criar, por favor, olhe meu currículo. Escreve assim, espero que você leia o meu currículo e o você, abreviado, VC. Abreviações é comum a gente ler, tá? Às vezes vem gírias, a pessoa, ao invés de falar do seu diferencial, fala do seu desespero. E aí a gente fala, poxa, como é que nós vamos selecionar uma pessoa assim? A gente não é uma questão de não favorecer espaço para entrevista. Dizendo, olha, saiba se apresentar. No mês de fevereiro, nós realizamos transmissão, tá lá no nosso canal no YouTube, falando sobre marca pessoal. A maneira como você fala, a maneira como você se apresenta, tá dizendo quem é você. Você está construindo. Você tem um problema grande, só para não perder o gancho, só para não esquecer, que é responder fora do contexto. Isso acontece bastante. Vocês perguntaram o diferencial. É igual numa prova. Muita gente pergunta o que você acha da educação de jovens e adultos. Eu acho que é muito legal ter música em todos os níveis de ensino. Não disse nada com nada. Eu também acho legal ter a música, mas e aí, para a proposta que a empresa precisa, né? Um negócio que eu tenho que compartilhar aqui, um tricô à parte com quem estiver assistindo, um tricô aqui, tricô com você, uma coisa de empresário aqui. É a pessoa que chega para mim na cara dura e fala: Babi, eu queria uma oportunidade, porque eu queria uns bicos para ganhar dinheiro a mais. Você falar. Não é diferencial, esse monte de gente que gente. Qual o seu engajamento com o projeto? Né? Qual a sua aderência com o projeto? Quais os seus talentos? Que todo mundo quer ganhar dinheiro extra, é óbvio. Se chover dinheiro, eu vou ficar feliz também. Mas o que me faz merecer um cargo? E eu não vou me candidatar nunca a esse cargo que você postou, porque eu não sou veterinária, a não ser que eu faça veterinária um dia e o cargo esteja lá ainda. Então, a gente tem que também ter essa noção do nosso perfil e como a gente vai se posicionar também, né, Lilian? Deixa eu pegar esse fio aí do tricô. Você começou, puxei o fio aqui para mim e vou completar. Puxa. Então, a minha formação de base é o magistério, né? Eu fiz magistério depois que eu fui fazer psicologia. No curso de psicologia, eu fui apresentada para a área de RH e deixei temporariamente a educação de lado e mergulhei no universo de recursos humanos, na área de RH. Depois de formar, eu me formei em 2000 em psicologia. 2007, o bichinho da educação me picou e a gente... Em 2007 eu voltei para a sala de aula. E aí eu trabalhava de dia na área de RH, à noite eu dava aula em universidade, né? E fiz isso de 2007 a 2018. Durante esse período de 2007 a 2018, quantas vezes eu ouvi? Estou dando aula para completar meu orçamento. Estou dando aula para completar meu orçamento.
e eu dizia assim, olha, como que você vai conquistar os seus alunos? Que credibilidade você passa para os seus alunos se você se apresenta dizendo, estou aqui para um bico, estou aqui para completar meu orçamento? E aí a pessoa falava assim, não, mas eu estou sendo verdadeiro. Eu, ok que você está sendo verdadeiro, mas qual é a imagem que você está passando para os seus alunos? Será que seus alunos confiam na sua aula com esse tipo de apresentação? Será que não está na hora de você rever o que essa pessoa que verbaliza, né? Eu dou aula para completar o orçamento, eu dou aula para bico, né? Será que não está na hora de você rever o que você quer para sua carreira? Porque enquanto você estiver pegando bico, a sua carreira vai estar mediana, né? E o que significa mediano? É medíocre. Então, ao invés de você procurar algo, é a sugestão que eu dou, né? Ao invés de você procurar algo para completar o teu orçamento, onde você fala, vou fazer um bico, invista definitivamente na tua carreira, defina qual é a área que você tem o maior talento e ali você vai focar. E você vai parar de, ai, a minha vida é uma droga. Vai parar de chorar, de estar nesse espaço de vitimismo e definitivamente vai realizar-se profissionalmente, né? Eu tinha colegas, quando eu dava aula, com esse vocabulário. Eu dou aula para completar o orçamento. E era lastimável, porque claramente você tinha um comprometimento na qualidade da aula. Os alunos percebem isso, quem está ali porque é apaixonado por aquilo e quem está ali para, tem um salário no final do mês. Uhum. Exatamente, perfeito. É muito diferente você ter um profissional apaixonado e você ter um profissional que não é envolvido em qualquer área. Entrou uma aqui que é super apaixonada, que é a Priscila Alcântara, maravilhosa, aqui um beijo, Pri. E a gente vê que isso reflete na qualidade. Às vezes a pessoa tá lá, eu vou compartilhar um caso, depois pedir para você contar um produto que você tem que eu acho muito legal falar para o pessoal. Eu tive um caso que envolvia escrita, né? Porque não é também para desencorajar ninguém, mas para a gente falar, reforçar isso, de potencializar a própria escrita, de como melhorar isso, de como você fazer diferença na própria carreira. Eu tinha uma aluna de uns 40 e poucos anos na faculdade, bolsista, muito esforçada, e ela tinha muitas dificuldades pedagógicas mesmo, inclusive da escrita. E ela era sempre aquela que ficava assim, não tinha mais ninguém na sala, ela estava lá tirando dúvida, se empenhando, perguntando e falando, professor, eu não entendi. Professor, eu estou com dificuldade. Vamos lá? Porque eu não sou a que faz hora extra no ensino superior, eu amo de paixão. E, nossa, é um prazer. Tanta gente aí que não se compromete com a formação e ela super comprometida. Tudo bem, passou um tempo, ela fez uma prova comigo no sistema que você falou. Na minha frente, sentada, escrita, não era pandemia, isso já faz anos. E ela entregou a prova, eu corrigi. Falei, você quer que eu fale a sua nota? E ela falou assim, baixinho. Fala bem baixinho. Bom, você tirou um 10. Mas um 10 assim, possível. Aí ela começou no meio da sala, me arrepia, essa história vai me arrepiar para sempre, porque ela é fantástica. Ela começou a falar com o olho até aqui de lágrima. Fala mais alto, professora. Fala mais alto, porque é o meu primeiro 10, é o primeiro 10 da minha vida. As minhas filhas sempre perguntaram, mãe, por que você nunca tirou um 10 e hoje eu vou levar o meu 10 para ela? Nossa, aquilo eu conto toda vez, eu quase choro toda vez que eu conto, e ela se transformou. Em 1 ou 2 semestres, ela deu um salto absurdo, ela investiu na carreira que ela queria, que era ser professora. E claro que ela teve que potencializar a escrita, a interpretação. Ralou? Ralou. Era 11 da noite. Mas e aí? Né? Olha a diferença que ela fez na própria história, né? E acho que o teu projeto tem muito a ver com a questão das próprias histórias, né, Lilian? Acho fundamental você comentar aqui com o pessoal, porque ele é transformador também. Hoje a LCA ela oferece assessoria de carreira e quem acessa o site, então é lcaconsultoria e treinamento.com.br. Quem acessa o site verificará lá que tem o Promova-se, né, que é o nosso serviço fatiado. Então tem lá o Promova-se para fazer análise do teu currículo, o Promova-se para fazer análise do teu LinkedIn, o Promova-se para fazer a sua simulação de entrevista. É o nosso trabalho fatiado.
ele atende muito bem aquela pessoa que já sabe o que quer, precisa só de um empurrãozinho. Vamos lapidar o currículo, ou o LinkedIn, ou fazer uma simulação de entrevista. Então, a gente vai ali lapidando. As pessoas falam assim, você pode dar uma olhadinha no meu currículo? Só de verbalizar dessa forma, claramente a pessoa não está valorizando a carreira dela. Lilia, eu não sei usar esse tal de LinkedIn. Claramente você vê que a pessoa também está desatualizada na maneira como a gente trabalha, busca por recolocação no mercado. Então, quando a pessoa vem e pede a nossa ajuda, a gente já fala assim, olha, não coloca no diminutivo, pelo amor de Deus, uma olhadinha não, porque a sua carreira não é pequenininha. A sua carreira, ela é fantástica para você usar no diminutivo. E aí eu faço uma brincadeira que é assim, lembra da época, eu não sei quem está aqui nos assistindo, qual é a faixa etária, então vou falar de mim. Hoje eu tô com 44 anos, Mabi, quando eu tinha 18, 17, eu ficava muito angustiada quando familiares falavam assim, o namoradinho dali. Não era namoradinho, era um relacionamento sério para a pessoa falar um namoradinho. Então, quando você coloca uma palavra no diminutivo, você está demonstrando que para você aquilo é pequeno. Você está dizendo, Lilia, não é assim. Eu provo, quem é assessorado aqui na LCA, eu provo através da psicologia, da programação neurolinguística, que quando você coloca as palavras no diminutivo, você está dizendo que aquilo tem importância pequena para você. Então, a sua carreira ela é grande. E quando você está falando do LinkedIn e você fala, tem aquela mídia, aquele tal de LinkedIn, nas palavras você está demonstrando um desprezo com aquilo. Ou seja, para a tua carreira aquilo não é importante, você está demonstrando que está desatualizado. O LinkedIn já era muito usado antes da pandemia. Depois da pandemia, então, só aumentou o uso dessa plataforma. E a LCA... Pode falar, que eu lembrei de uma coisa. Não, pode falar, depois eu falo que eu lembrei de uma coisa. A LCA, nós aqui ensinamos a pessoa a construir o currículo, a construir um perfil no LinkedIn, muito mais do que os textos na internet falam, né? 5 dicas para isso. As dicas, elas são valiosas. Só que quando nós estamos assessorando, a gente fala o que fazer, que são as dicas, que é muito comum você ler. E o nosso diferencial é que a gente fala o como. Então você fala assim, Lilian, você tem que colocar o seu objetivo no currículo. Você tem que colocar as suas conquistas no currículo. Isso é o quê? Aí você fala, Lilian, como que eu descrevo as minhas conquistas no currículo, no LinkedIn? Como que eu verbalizo na simulação de entrevista meu ponto fraco, meu ponto forte? O nosso como é extremamente rico. E é isso que a gente faz aqui. E nesse mês de março, as mulheres têm mega desconto, Maybe. É? Vou perguntar as coisas para você. Com certeza vou perguntar as coisas para ver o que se adianta aí de mega desconto, de novidade. Isso é muito importante falar aqui, ó. O Carioca, que é o Valdeci Saraiva, falou que ele tem 60 anos. Boa noite, querido. Pensa um cara competente, maravilhoso. Mas ele tem um pique de 15 aninhos. O pique dele é 3 vezes maior que o meu. Olha que eu tenho pique. Então ele... Olhadinha também é sinônimo de faz de graça para mim uma análise. Olhadinha tem isso, né? Você não vem aqui e faz não dá uma olhadinha no processo? Você não vem aqui e faz uma brincadeirinha com as crianças? Você não vem aqui, você não dá uma conversadinha com os professores? Falo, lógico, para quem que eu mando orçamento? É pago por sim, eu trabalho com isso. A hora que eu tiver multimilionário, que espero que isso não demore, pretendo que não demore, tá? Gente, estou na força da fé, tá? Na força da técnica mais, mas pretendo isso, aí eu vou fazer de graça, de boa, vamos ajudar o mundo a melhorar, mas enquanto isso for uma relação contratual, a gente tem que ter esse respeito também, porque, por exemplo, você vai levar o seu currículo para a LCA, não é uma olhadinha, é diferente de você entregar para uma pessoa que não entende, um colega seu, da sua família, que vai dar um olhar não técnico, literalmente vai dar uma olhadinha. Mas se alguém vai fazer uma análise profissional, é uma relação de trabalho, é um investimento na tua carreira.
Então, o texto aqui, claro que é muito importante, tudo que a gente falou de leitura, escrita, interpretação, posicionamento, mas tudo que é produção de fala e escrita se relaciona com tudo isso. A olhadinha realmente é um Você sabe negócio. que uma vez eu falei, uma pessoa falou assim, Lília, você pode dar uma olhadinha? E essa profissional, uma das competências dela, ela faz bolo muito bem e ela vende bolo, tá? E ela vende bolo. E aí ela falou assim, só uma olhadinha. Eu falei assim, se eu chegar para você e falar, faz só um bolinho para mim, você vai fazer? E ela falou assim, Lília, meu ganha-pão. Eu falei, exatamente. O que você está pedindo é o meu ganha-pão. Eu não dou uma olhadinha, eu faço análise do seu currículo. Eu não dou uma olhadinha no seu LinkedIn, faço análise do seu perfil no LinkedIn. Eu não dou umas dicas para a entrevista. Eu coloco toda a minha experiência e da minha equipe na mesa para você se destacar, né? Então, quando alguém fala assim, é só uma olhadinha, eu falo assim, eu pego a profissão da pessoa e falo a mesma coisa para ela. E a pessoa vai dizer assim, ai! Mas Mas é uma olha, verdade, né? A eu, gente tem que considerar. eu aprendi, e eu vejo que você faz isso no seu canal também, Maybi. Quando nós estamos empreendendo, a gente aprende a dar demonstração do nosso trabalho. E a Tá? gente dá dica gratuitas também, a gente dá Ah, muita dica gratuita, isso também ajuda. então assim, quando alguém fala assim para mim, olha, Lilian, você dá uma olhadinha, eu falo assim, ó, você tem duas opções. Esse é o canal no YouTube, lá tem vários vídeos que você vai curtir, vai conseguir e exigirá de você que seja muito focado, porque você vai ouvir, vai colocar no papel, vai aplicar esses exercícios na sua carreira e tenha certeza que se você for focado, disciplinado, você vai conseguir com os vídeos fazer isso. Se estiver com alguma dificuldade, aí você vai investir em algum plano nosso do Promova. Você tem o básico, tem o Plus, tem o Master, tem o Prime e tem a assessoria completa. Então aí você vê qual é a sua necessidade. Foi a alternativa que eu encontrei para as pessoas entenderem o nosso valor, né, Maybi? Claro. Lembrando que a gente sabe que está no momento em que tem muita gente que não tem. Eu falei do investimento na parte de leitura e escrita. Tem gente que está sem nada para investir, assim como na carreira. Então, vai atrás desses tutoriais, se prepara antes de se candidatar, porque volto a dizer, senão. Tem gente que fechou a porta comigo hoje. Quando eu li a mensagem de candidatura, quando eu li o currículo, fechou hoje, me doeu, porque às vezes é uma pessoa potente, mas eu não posso arriscar de colocar uma criança e falar, vai entregar o que você está combinando? Não vai. Então, eu não posso arriscar um futuro. Se a gente falar de alfabetização, a gente está falando de futuro. O que a pessoa entravar no cérebro, ela vai levar para a vida inteira, né? Lili, o que eu queria te pedir? Um conselho final para a turma dessa parte de interpretação de textos, de leitura, de carreira, de entrevista. E o nosso horário daqui a pouquinho já está acabando. Eu, às 8, entro em outra reunião, é uma reunião na live, mas eu queria muito que você fechasse com um conselho para quem está nos acompanhando e já agradecer a quem está aqui conosco também. Então vamos lá. Primeiro, toda vez que você vai se apresentar para alguém, né, leia aquilo que você está escrevendo e se pergunte: eu compraria, eu me contrataria? Se você está ofertando o teu currículo, a pergunta é: faz o seu currículo, leia e faça a seguinte questão: eu contrato esse currículo aqui, no caso é o próprio, né? Mas você vai falar assim: eu me contrataria? Se você não se contrata, pelo amor de Deus, ninguém mais vai te contratar, tá? Faça a correção ortográfica do teu currículo, peça para outra pessoa ler, e se um leigo entender aquilo que você está escrevendo, você está no caminho certo. Pegue o celular, grave a sua apresentação e depois você vai quantificar os seus vícios de linguagem no seu vídeo gravado. A Lília, não dá para fazer isso. Vem aqui na LCA que a gente faz tudo isso. Mas é fazer a revisão. Lília, será que eu estou bem com essa roupa, com esse brinco, com esse colar? Vai para o espelho. O espelho é a melhor resposta para você. Olhe para você e fale assim:
Estou bem apresentável para a entrevista? Dessa forma que eu estou vestido, estou vendendo a minha melhor imagem? Né? Então é por aí. E se ainda assim você falar, Lília, bateu o desespero, não sei o que fazer, vem aqui na LCA que a gente ajuda. E nesse mês de março, mulheres estão com 50% de desconto no Promova-se, Maybi. Excelente. Gente, eu estou combinando com os meus alunos de graduação, quando finalmente essa pandemia acabar, se um dia ela acabar, porque, nossa, que coisa eterna, nós vamos para aula com a roupa de quarentena. Chinelo, sapameia, nós vamos tudo de roupa de quarentena. Que a blusa é uma coisa, os shorts é outra, entendeu? O mesmo que você dorme é o mesmo que você faz reunião, entendeu? Então, a Lívia falou de roupa, eu estou bem. O meu bem atual é daqui para cima, quando muito, entendeu? Então, é uma Uhum. coisa mas na hora do processo seletivo é muito sério, é um conjunto, né? E Lília, que terminei com essa brincadeira da minha parte, mas queria muito te agradecer, acho que foi muito rico. Teve várias situações importantes que você mencionou, várias orientações, várias dicas, tenho certeza que contribuiu muito com todo mundo. E o pessoal aqui é muito bem-vindo. Já quero anunciar, por favor, quem estiver aqui, eu estou procurando equipe sênior, tá bom? Eu gosto muito de 40 para cima, 50 para cima. Então, pessoal, se tiver por aqui da área de educação quiser se candidatar, por favor, não se intimide, porque eu gosto de uma equipe madura. E quer queira que não, a escolaridade era mais firme na época. Então, essa turma é muito bem-vinda aqui comigo. Então, já passando um recadinho aqui direto, né? Querida, muito obrigada pela sua presença. A live vai ficar gravada. E espero que vocês tenham muito sucesso e espero que a mulherada e a homarada tá aí, né, e aproveite a potência de Eu vocês. agradeço imensamente o seu convite e a sua confiança em me convidar. E conte comigo, eu vou disparar o seu projeto para todos os meus contatos, todos os professores, para que você encontre os profissionais adequados para o seu projeto, Maybi. Obrigada de coração, querida. Um beijo, boa noite para vocês e até uma próxima. Até, tchau! Tchau.